Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nosso, toda quarta-feira, está disponível, a gente grava o nosso Evangelho no Lar, a gente faz o circuito completo, para que você que professa a fé espírita sozinho, ou você que mora sozinho aí na sua casa, você professa a fé sozinho na sua casa, ou você mora sozinho, ou então você tem dificuldade para ler em voz alta o Evangelho, comentar um texto, etc., então usa o nosso Evangelho, muitas famílias fazem isso, você pode fazer também, se é a primeira vez que você está vendo nossos vídeos, as pessoas colocam no YouTube e aí reúnem a família e fazem o Evangelho conosco, então seja muito bem-vindo também. Esse vídeo não tem fins lucrativos, portanto, se você puder compartilhar, comentar, dar o joinha, né, o sinal de positivo, você ajuda bastante a divulgar a doutrina espírita, dar o chamado engajamento, e o algoritmo ele vai entender que é legal, né, e vai passar para outras pessoas. Então você ajuda na divulgação da doutrina espírita, a gente não ganha nada com o vídeo, então você não está monetizando para a gente, tá bom? Então se você puder, a gente agradece de coração você divulgar a doutrina espírita. Nós vamos fazer a oração inicial, na sequência nós vamos para a leitura edificante, é o livro, nós estamos utilizando ainda o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, caiu Mandato Pessoal hoje, e a gente lê e explica, depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, e caiu o item A Paciência. Aí a gente faz a oração final com a fluidificação da água e encerramos o nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio estar com vocês toda quarta-feira. Nosso Evangelho no Lar sempre disponibilizado às quartas, tá bom? Aí você faz o dia que você quiser o seu Evangelho no Lar. Vamos lá então. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar no rosto dele como você acha que ele é, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho e, evidentemente, nosso guia espiritual, seu Otávio, cumprimentando-o, cumprimento a todos os demais. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor, Mestre querido, para que possamos invocá-lo e elevar cada vez mais o nosso pensamento e, com isso, elevar também a nossa vibração para sentir a sua presença em meio a nós, que já agradecemos por isso. Nosso muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecer também por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque, afinal de contas, já foi, né? Já foi, já passou. Nossa, Fábio, mas foi muito dolorido. Foi. Mas já passou. Já foi. E esse acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco, Mestre, não nos abandonando, estando conosco, apesar da nossa imperfeição, nosso muito obrigado também. No quesito pedidos, Mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe essas nossas imperfeições, pelo menos não por esses momentos, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, para que esse Evangelho aconteça da melhor forma possível. Então, confiantes nas inspirações, confiantes na sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado com a sua autorização e permissão o nosso Evangelho no Lar. E que assim seja. Bom, como eu disse então há pouco, a gente sempre lê um trecho do livro Segue-me e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Segue-me caiu o item Mandato Pessoal. E o Emmanuel sempre coloca um trecho do Novo Testamento e depois discorre sobre o assunto. O trecho que ele escolheu é da primeira carta de Pedro. Essa é uma carta católica, não católica no sentido da Igreja Católica. Católica quer dizer geral, quer dizer universal. Então a Igreja Universal nada mais é do que a Igreja Católica, né? Só mudou o sinônimo, é isso mesmo. Então essa é as 3 cartas de João são também gerais, a carta de Tiago também é geral, e essa carta de Pedro, tem carta de Pedro aos Romanos, enfim, né? Tem carta de Paulo apóstolo aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aí é direcionada. E essa que não é direcionada,
essa aqui foi escrita por Pedro teoricamente entre 62 e 64 depois de Cristo, e Pedro mandou para a comunidade católica, comunidade cristã. O catolicismo surgiu bem depois. Comunidade cristã é uma carta católica, uma carta geral, universal, para os cristãos na região onde hoje é a Turquia, né, que era na Ásia Menor. Então era Império Romano também, mas é a área onde é a Turquia hoje. E o trecho que o Emmanuel selecionou é: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Dom, que em grego quer dizer carisma, habilidade. A gente sempre aprendeu que nós todos temos, cada um de nós tem um dom. Mas se nós utilizarmos a palavra dom como carisma, como a ideia de presente, fica um negócio meio estranho. Por que eu ganhei um presente desse tipo e o outro ganhou o presente daquele tipo? Por que o Luciano Pavarotti ganhou o presente, o dom? Ele já desencarnou, muita gente não conhece, então vamos pegar Andrea Bocelli. Por que é que Andrea Bocelli, que embora não tenha sido agraciado com o dom da visão, com o presente da visão, foi agraciado com o dom de cantar maravilhosamente como ele canta, né? Que coisa estranha. Muitos de nós falam, não, eu prefiro não cantar, mas enxergar. Então essa coisa de dom fica um negócio de presente e de distribuição aleatória, né? Na realidade são habilidades que nós desenvolvemos, que nós conquistamos com muito esforço, encarnação após encarnação, estudando no plano espiritual e tudo, e aí, quando encarnamos, nós conseguimos imprimir isso no corpo, porque o nosso corpo que vai ser gerado, ele utilizando o DNA disponível, as células-tronco copiam o máximo possível o nosso perispírito. Portanto, se estiver isso no perispírito, essa habilidade, por exemplo, de cantar, de tocar um instrumento, enfim, qualquer habilidade que queira se chamar de dom, inclusive a mediunidade, aí o corpo vai criar condições para isso, desde que eu me esforce suficientemente para fazer esse dom funcionar, né? Então não é presente, é habilidade. Mas, no caso, talvez Pedro não soubesse disso, ou as traduções, enfim, o fato é que servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eram tempos difíceis. Logo depois da morte do corpo de Jesus, os cristãos foram muito perseguidos e muita gente fraquejava. E aí Pedro, tanto no versículo 9 quanto no versículo 11, né, o 10º é esse daí, 9, 10 e 11, Pedro está falando da fé, Pedro está falando da esperança, Pedro está falando da caridade e da necessidade de termos tolerância com as outras pessoas, utilizando as nossas habilidades em favor dos outros também, né? E não por acaso, porque o acaso não existe. Nós vamos ter daqui a pouquinho paciência, que é o trecho, a paciência, que é o trecho que nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, só para a gente poder entender que as coisas vão acontecendo. Eu selecionei o texto, o mandato pessoal, e a Elaine abriu o Evangelho. Então, né? E coincidência, um está amarrado com o outro, realmente um está amarrado com o outro. Mas o convite de Pedro é para que nós coloquemos em ação as habilidades que nós temos em favor das outras pessoas. Certo? Vamos ver o que é que Emmanuel diz. Forçoso consideres o valor da tarefa em tuas mãos. Ela se define por mandato do alto, desígnio de Deus em ti e junto de ti. Considera o valor da tarefa que está em suas mãos. Considera a importância daquilo que você faz, seja lá o que for que você faça. De um trabalho mais simples a um trabalho mais custoso, um trabalho mais trivial, um trabalho mais elaborado, não importa pelo que você esteja responsável, pelo que eu esteja responsável, pelo que nós estejamos responsáveis. Ela se define por mandato do alto, desígnio de Deus em ti e junto de ti. Indubitavelmente é preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos e nem realizamos sem Deus.
Isso, porém, não nos exonera, não nos libera, não nos deixa fora da obrigação de anotar o sentido particular das responsabilidades que nos foram concedidas. De modo algum desejamos induzir-nos à hipertrofia da personalidade, inflar o ego de alguém, quando tudo nos determina a extinção da vaidade e do orgulho. Reflete, entretanto, nos créditos individuais de que a providência divina te enriqueceu. Quais são os dons? Quais são as habilidades que você, eu, que nós temos? Qual ocorre às impressões digitais que te identificam? Impressões digitais? A tua voz é diferente de todas as demais, as tuas mãos guardam peculiaridades distintas, enxergas e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos aqueles que povoam o cérebro alheio e mostras vocação de que outros não dispõem. Consideremos tudo isso para reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação na qual o serviço que nos designa, uns à frente dos outros, se reveste da maior significação tanto para aqueles a quem nos cabe servir, quanto para nós. Pondera assim na importância das obrigações que a vida te confere, observando que Deus te esculpiu como não esculpiu a mais ninguém. Somos individualidades, somos indivíduos únicos. Você, eu, todos nós somos indivíduos únicos. Não tem ninguém igual a nós. Nenhuma parte do mundo. Nenhuma parte do universo. Somos individualidades. Desde o momento em que fomos individualizados, somos únicos. E cada uma das habilidades que nós conquistamos, ela nos é tanto um trampolim para eu pular para cima, para o próximo degrau, quanto um trampolim para que eu mergulhe no fundo das minhas próprias mazelas, das minhas próprias dores, das minhas próprias dificuldades. Isso é muito importante. Muitos de nós achamos que não temos nenhum talento, nenhuma habilidade. Não é verdade. Claro que muitos de nós gostaríamos de ter a habilidade que tem fulano, que tem cicrano, que tem beltrano. Muito provavelmente, alguns de nós gostaríamos de ter as facilidades, aquilo que a gente julga facilidades, que algumas pessoas tiveram. Mas será que em outras oportunidades já não as tivemos e hoje estamos nessa dificuldade justamente por isso? Há aqui se ponderar uma coisa muito importante. Indubitavelmente é preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos e nem realizamos sem Deus. Isso é um fato, porque não cai a folha de uma árvore sem que Ele permita. Porém, no entanto, contudo, todavia, não há um gerenciamento direto. Não é uma coisa que Deus vai tirar de um outro filho dele para dar para mim. Há uma lei geral de progressão individual, de evolução, em que devemos atingir a perfeição. Deus não fez nada de inútil. Ele não fez as estrelas para ficar bonitinho à noite. Nós sabemos disso, não é? São situações, tem galáxia próxima aqui da Terra que tem 1 trilhão de estrelas. Isso é um número que a gente não consegue conceber o que isso significa. Nossa galáxia Via Láctea tem cerca de 400 bilhões de estrelas. É muita coisa. E como as distâncias são muito grandes, não dá para a gente imaginar uma grandeza maior do que Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, gerenciando tudo isso. Tá? Mas o que nós temos que entender é, nós fazemos parte de um planejamento muito bem feito, cujo diretor, cujo organizador desse planejamento na Terra chama-se Jesus. Ou nós conhecemos por Jesus, Yeshua, enfim. Certo? Esse espírito crístico que governa o planeta. E ele tem seus prepostos.
evidentemente. E nós temos o nosso planejamento encarnatório, é nesse ponto que eu quero chegar. Então veja, não há julgamentos, não há um tribunal no final da nossa encarnação em que meu corpo perece, meu corpo morre, eu saio do corpo, que é isso que acontece, aí vou para um tribunal onde lá vão me acusar daquilo que eu fiz, vão me lembrar daquilo que eu fiz de errado, algumas pessoas vão me defender falando daquilo que eu fiz de bom. Isso é ficção, isso não acontece. O tribunal que existe é de mim comigo mesmo, sozinho, numa conversa íntima e impossível de fugir, que é entre mim e minha consciência. Entre minha consciência e eu. E aí, essa é implacável, não tem o que fazer. Então, no nosso planejamento encarnatório, nós temos alguns dispositivos que nós podemos chamar, por exemplo, de gatilhos, se quiser usar esse termo. É um termo muito usado, por exemplo, na psicologia. Então, nós temos gatilhos que são nossos protetores. Tá? Então, vamos brincar assim. Vamos imaginar que, no sentido de gatilhos, vamos voltar um pouquinho, já dou exemplo já. Eu estou no plano espiritual antes de encarnar, tenho meu livre-arbítrio pleno. E lá eu escolho todas as consequências daqueles atos que porventura eu possa tomar aqui. Então, um exemplo que eu sempre dou mesmo para a gente poder fixar. Fábio se encontrou com a dona Elaine. Casou? Casou. Vai para a página 20. Lá na página 20 tem todas as consequências que eu estou vivendo desde que casei-me com ela. Certo? Fábio se encontrou com a Elaine. Não casou? Não. Vai para a página 10. Eu não sei o que tem na página 10. Porque eu casei com ela. Mas lá no plano espiritual eu defini. Bom, se eu casar com a Elaine, então na página 20 vai acontecer isso, vai nascer a Amanda. Certo? E lá na página 10, lá no plano espiritual, eu estou com o meu livre-arbítrio pleno. Lá eu escolhi, então, isso para acontecer. Que eu não sei o que é, eu não vivi essa parte. Certo? Então, isso para cada uma das decisões que nós podemos tomar aqui. Então, nós temos, no plano espiritual, nós definimos tudo isso. E metas. Nós definimos metas com o propósito. Então, até os 30 anos eu tenho que ter realizado isso. Se não realizei, vai para a página 20. E na página 20 tem uma série de situações que vão me colocar no eixo. E essas situações podem ser uma doença, pode ser uma expiação, pode ser um problema físico, pode ser um problema psicológico, pode ser um problema mental. Certo? Cumpriu a meta, continua onde está, você não vai nem saber o que você planejou para você mesmo naquela situação. Então, o grande ponto aqui, que às vezes a gente não entende, a gente acha que é o plano espiritual intervindo na nossa vida, e na realidade é o dispositivo que nós mesmos criamos, que são os chamados gatilhos. Então, vamos lá. Até os 30 anos eu tenho que ter, sei lá, vamos ver um exemplo. Um exemplo bobo, vai. Eu tenho que ter bebido 10 litros d'água. Até os 30 anos eu tenho que ter bebido 10 litros d'água. E aí eu estou com 28, 27, 26, 25, vamos colocar redondo. Estou com 25 anos. Estou com 25 anos e tomei só 5 litros. Estou dando um exemplo bobo, tá, gente? Mas aí cada um coloca na sua vida. E eu bebi só 5 litros. Então até os 30 faltam 5 litros para tomar. Então eu levei a vida inteira até os 25 anos e tomei só 5 litros de água e tenho 5 anos apenas para tomar todos os outros 5. Então o que acontece? Eu começo a ter dispositivos que eu criei lá no plano espiritual. Bom, se eu chegar aos 25 anos e não tomei toda a água, então vai para a página, sei lá, 30. E na página 30 tem uma expiação, tem um acidente, tem uma dificuldade, percebe? Tem um distúrbio, tem um surto, tem uma doença. Porque lá no plano espiritual, com o meu livre-arbítrio pleno, eu sei que mediante essas dificuldades, eu tomo tenência, tomo tento, eu tomo vergonha na cara
e reajo e volto para o caminho. Porque eu me conheço, os mentores que estão me ajudando a criar o meu planejamento encarnatório também conhecem. Meu planejamento encarnatório vai para a aprovação de Jesus, que me conhece melhor do que todo mundo. Então ele diz, não, beleza, é isso aí. Aí chega aos 30 anos e eu não tomei os 10 litros d'água. Eu passei pela página 30, mas ainda assim não tomei os 10 litros d'água, tomei 8. Nesse exemplo bobinho que eu estou dando. Então aí tem lá, chegou aos 30 anos, tomou 10 litros d'água? Não. Tomou 9 litros d'água? Não. Tomou 8 litros d'água? Tomou. Só 8, falta 2? Vai para a página 50. Na página 50 tem as consequências que eu e a equipe que me ajudou a montar o meu planejamento encarnatório e que foi aprovado por Jesus, permite que eu passe. Perceberam? Esses são mecanismos. Essas são situações. Só que nós temos, como Pedro faz aqui aos cristãos daquela época, nós temos o Evangelho para nos ajudar a reorientar. Nós temos pais, nós temos filhos, nós temos irmãos, nós temos amigos, nós temos pessoas com moral mais elevada do que a gente para nos ajudar. Todas essas pessoas para nos ajudar. Nós temos, como diz Divaldo Pereira Franco, uma pleiade de espíritos nobres que se esforçam uma barbaridade e ajudam muito para que nós não desencarnemos, para que nós vivamos o máximo possível aqui encarnados, para que aconteça da melhor forma possível a nossa encarnação e que nós a aproveitemos da melhor forma possível. E esse é um ponto extremamente importante. Então nós vamos ser ajudados quando o corpo da gente dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido e vai para o plano espiritual, a gente é advertido pelo guia espiritual, a gente é advertido pelos mentores, pelos amigos espirituais. A gente se lembra do planejamento encarnatório naquele momento, durante a emancipação da alma. Ó, tá vendo? Você criou esses mecanismos aqui, tá complicado pro seu lado. Reage. Reage porque tá chegando o balanço encarnatório e aí no balanço encarnatório tem que ter uma meta que não foi cumprida. Se essa meta não for cumprida, vai ser complicada pro seu lado aqui, ó. Porque você mesmo, não é o plano espiritual que está determinando algo para acontecer comigo. Estou conseguindo me expressar nesse sentido? Porque é exatamente esse o ponto. Ah, olha, você não está fazendo isso certo, o plano espiritual vai te castigar. E os homens vão mexer com você. Nosso plano vai te... o alto vai... Não é nada disso. São dispositivos que que nós colocamos em nosso planejamento encarnatório como pontos de apoio para a nossa evolução. E que, via de regra, doem. Certo? Mas foi você que escolheu. Melhor, foi você que deixou ali aquele dispositivo porque você sabia daquela dificuldade que você enfrenta, que eu enfrento, que nós enfrentamos, de acordo com a nossa própria personalidade ou dentro daquilo que é a nossa personalidade. Percebeu? De acordo com a habilidade que nós temos. Ah, Fábio, eu não sei o que eu fui na outra encarnação, mas devo ter sido muito ruim. Você foi muito ruim na outra encarnação. Porque nessa encarnação, você é a sua melhor versão desde sempre. Desde que você foi criado, desde que eu fui criado, desde que nós fomos criados, hoje é o dia que nós estamos mais evoluídos desde sempre. É agora. É nesse exato momento que nós estamos mais evoluídos desde sempre. Percebe? Então realmente você foi ruim em vidas anteriores. Mas já foi. É hora de reparar. Pagar o mal que foi feito no passado com o bem que pode ser feito agora. Partilhar esse dom, essa habilidade que você conquistou e que nessa encarnação está viva aí dentro de você, em favor dos demais. Para servir. Então, se eu estou, se nós estamos alimentando demais o nosso orgulho e o nosso egoísmo, eles vão inflar.
Imagina isso. O Fábio cristão santificado vive aqui dentro de mim. O Fábio bestial, materialista e horroroso vive aqui dentro de mim. E eles estão o tempo todo se degladiando, o tempo todo brigando. Isso é ótimo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Excelente, está certíssima essa briga. Porém, no entanto, contudo, todavia, eu, encarnado, com o conhecimento que eu tenho hoje, qual dos dois eu alimento mais para que ele fique mais forte e acabe vencendo? É esse o ponto. É exatamente esse o ponto. Ah, Fábio, eu sei da má inclinação que eu tenho, mas quando eu vejo, eu já fiz. O que está acontecendo? Por que está vencendo o Fábio ruim e não o Fábio bom? Por que está vencendo a sua versão ruim e não a sua versão boa? Porque você alimenta mais a sua versão ruim, porque eu alimento mais a minha versão ruim. Então ela está muito forte sempre. Agora, se eu combato a minha versão ruim e alimento a minha versão boa estará sempre mais forte. E todas as vezes que houver um embate entre mim e eu mesmo, entre o Fábio bom e o Fábio ruim, o Fábio bom vai vencer, porque ele está mais forte, enquanto o outro eu massacrei. E como que eu massacro o Fábio ruim? Como que você massacra o você ruim? Servindo o próximo, fazendo a caridade. É a única forma. Quanto mais eu me empenho na caridade, quanto mais eu me empenho em fazer o certo em vez do fácil, quanto mais eu me empenho na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas, que é a caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quanto mais eu me empenho nisso, mais frágil, mais fraco, mais mirrado, desnutrido fica o Fábio ruim. E ele vai aos pouquinhos perdendo tanta força dentro de mim, ficando tão esquálido dentro de mim, que ele não vai conseguir se exteriorizar mais. Vai existir ainda, mas o Fábio bom vai ser muito mais poderoso, muito mais forte do que ele. Agora, se eu abasteço o orgulho, se eu abasteço a vaidade, se eu abasteço o egoísmo, que são as vitaminas principais do nosso eu ruim, nosso eu bom não tem chance nenhuma contra ele. Porque o nosso eu ruim tem 65 mil encarnações. E o nosso eu bom, talvez nós possamos ter começado na encarnação anterior, mas via de regra nós estamos começando nessa encarnação. É a primeira vez que a gente está querendo ser bom. Mas se eu continuo alimentando o egoísmo, se eu continuo alimentando o orgulho, se eu continuo alimentando a vaidade, o meu eu ruim vai estar sempre muito bem alimentado, muito forte, e vai vencer todas as vezes o meu eu mirradinho, que eu não alimento com a caridade. Então, servir, como diz Pedro e Emmanuel, como dizem os dois, servir é o que me faz grande, porque ao servir eu estou fortalecendo o Fábio bom, ou estou fortalecendo o eu bom, e estou matando de fome o eu egoísta, o eu orgulhoso, o eu vaidoso. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. No Evangelho segundo o Espiritismo, o item que caiu no os que são brandos e pacíficos, no capítulo 9, caiu a paciência, que é assinado por um espírito amigo. E esse um espírito amigo, na comunicação em Havre 1862, seria Joana de Ângeles. Segundo informações do Centro Espírita Batuíra e também de Divaldo Pereira Franco,
esse trecho e um outro, se não me engano, no capítulo 17. Acho que no capítulo 17. Deixa eu confirmar aqui. Mas eu acho que é no capítulo 17 que tem 18. Capítulo 18, dar-se-á aquele que tem. Então a paciência no capítulo 9, que é esse que nós vamos ler agora. E no capítulo 18, item 15, dar-se-á aquele que tem, ambos assinados por um espírito amigo, que segundo o Centro Espírita Batuíra, também está no Wikipédia da Joana de Ângeles, e segundo Divaldo Pereira Franco, seria Joana de Ângeles. Tá? Então vamos lá. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aliás, essa frase Divaldo Pereira Franco usa muito. E por isso ele teria revelado que essa mensagem é de Joana de Ângeles. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se olha para baixo, se curvando a fronte para a terra. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo abre 1862, que seria Joana de Ângeles. Olha, a dor sendo uma bênção enviada por Deus aos seus eleitos é algo muito difícil de nós concebermos, porque nós olhamos muitas vezes apenas a vida presente. Agora, se nós olharmos da seguinte forma: ano 1700 e alguma coisa, fui extremamente cruel, fui mau, pratiquei, crimes hediondos, tinha habilidades, dons, tinha habilidades, tinha poder e fiz, coisas horrendas. Chegando no plano espiritual, me arrependi. Primeiro veio o remorso destruidor, depois veio o arrependimento, que é o impulsionador nosso, né? É o propulsor nosso, o arrependimento, que a gente quer resolver a questão. E aí a gente pede a Deus a oportunidade de expiar o mal que eu causei a outrem. Seja essa expiação pelo amor ou pela dor, eu imploro a Deus que me dê a oportunidade de reparar o mal que eu cometi. Percebeu na frase? Quando eu entendo a responsabilidade que eu tenho no mal que eu causei, eu quero um jeito de reparar. E a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar de dentro de mim essa dor que me consome e que é tão difícil de tirar.
Imagina a seguinte situação: você faz uma bobagem qualquer contra alguém que você ama muito. E você não consegue se perdoar, aquilo te corrói por dentro, te destrói por dentro. Você queria ter um jeito de reparar e não tem. Não tem, você não acha um jeito de reparar. Aquilo é destruidor na sua vida. Se não aconteceu com você, você conhece alguém que isso aconteceu. É destruidor na vida da gente. Mata a gente por dentro. É o remorso. Logo depois do remorso vem o arrependimento. E o arrependimento você quer consertar de todo jeito. Você quer arrumar um jeito de consertar aquilo. Mas primeiro você tem que arrancar daqui de dentro aquela dor gigantesca do mal que você fez para alguém que você ama. Da destruição que você causou. Você quer tirar daqui de dentro. E quer reparar o mal que você cometeu. Isso eu estou falando de uma coisa que a gente fez com alguém que a gente ama. Aqui, pequenininha. Agora imagine uma vida inteira de desgraça na vida dos outros quando a gente realiza que isso foi uma desgraça na vida dos outros. É desesperador. E aí a gente roga de toda forma, implora de toda forma aos mentores, a Jesus, a Deus, que tire aquilo, que arranque aquilo de dentro da gente de alguma forma. E aí Deus concede a oportunidade de encarnarmos e expiarmos aquele mal que a gente fez para os outros. Concorda, portanto, que a dor é uma bênção de Deus aos seus eleitos? Porque o sujeito que ainda não teve o remorso, o sujeito que ainda não teve o arrependimento, que ainda está lá na cadeia baixa de evolução, ele está pouco se lixando com as outras pessoas, o que ele fez. Ele não está nem aí, ele não quer saber de reparar nada. Até ele evoluir, até ele chegar no ponto de ser um eleito de Deus, e aí ele vai querer reparar de todo jeito, como você, como eu, como todos nós vamos implorar a Deus a oportunidade de consertar a bobagem que a gente fez. É desesperador. É desesperador. Para se ter uma ideia bem pequenininha do que é disso que eu estou falando, para quem é pai, para quem é mãe, fica fácil de eu usar esse exemplo. A gente briga, chama atenção ou disciplina um filho ou uma filha, e ele ou ela chora, fica sentido por aquilo que está acontecendo, que você precisa da disciplina, e aí a criaturinha dorme, e a gente olha para ele ou para ela dormindo. Nossa, dá um desespero, dá um negócio na gente. Oh, meu Deus do céu. Preciso reparar isso. Mas aí a gente lembra que está reparando, né? Está reparando porque está disciplinando. Está tornando aquela pessoa melhor. E aí dá uma arrefecida assim, mas no outro dia a gente está todo cheio de chamego, está até estragando mais. Não é? É esse o ponto. É tão desesperador quando a gente atinge, vamos colocar aqui, vai uma certa maioridade espiritual, que a gente atinge isso e a gente fala, meu Deus do céu, eu preciso tirar isso de dentro de mim. Quer um exemplo básico, bacana? João Batista. João Batista encarna como Elias. Lá na contenda com os sacerdotes de Baal, ele é responsável pela decapitação de 400 sacerdotes de Baal. Cerca de 600 anos depois, quando ele encarna como João Batista, isso é o próprio Jesus que fala lá na transfiguração do Monte Tabor, quando ele encarna como João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, ele é extraordinário, não é?
extraordinário, fantástico, evolução lá em cima. Mas tinha aquele negócio corroendo ele de todo jeito aqui. E ele implora a Deus a oportunidade de expurgar de dentro dele aquele mal que ele fez, colocando no planejamento encarnatório dele que, se alguém fracassasse na prova do assassínio por decapitação, que ele passasse por isso para ele se livrar daquilo de toda forma. Sujeito grande como João Batista. Certo? Um eleito. Então não é aquela ideia que Deus foi lá e colocou, você foi, então tá, manda ele com câncer lá para ele sofrer um pouco, para ver se ele acorda para a vida. Não é isso. Como eu dizia no começo da nossa conversa, são mecanismos que eu coloco sob a autorização de Jesus, que autoriza ou não meu planejamento encarnatório, mecanismos, gatilhos para que eu acorde para a vida. Mas isso só quem já está desperto. Quem ainda vive só para o materialismo, quem ainda vive só para os prazeres do corpo, para aqueles que vivem só para uma religião que os vai levar para o céu, seja com 70 virgens, seja com uma bela de uma mansão no céu, seja na eternidade, amém, 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 tocando harpa com uma túnica azul e um cabelo loirinho cacheado, em adoração plena, seja lá qual for a ideia que se queira, acho que fica claro a gente entender quem é o eleito e quem não é o eleito, o que significa eleito de Deus. O eleito de Deus é aquele que chegou num ponto que ele se entendeu, se compreendeu e precisa tirar de dentro dele aquilo que ele não aguenta mais, sufocando e destruindo o dia a dia. É isso. E uma das formas de se vencer isso chama-se paciência, que está dentro da caridade. 886 do Livro dos Espíritos, a questão, Kardec formula assim: o que é a caridade e como Jesus entende a caridade? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e a paciência, que é perdão das ofensas. Porque o primeiro passo do perdão é não revidar. E é esse o ponto que começa a nossa paciência. Entender que o outro tem o tempo dele. E que ele pode estar ainda no estágio que nós já estivemos, graças a Deus não estamos mais, mas que ele também deixará um dia, como aconteceu conosco, porque não há privilégios. Aliás, o bom do Espírito é isso, né? Nós entendemos claramente que não há privilégios. Nós não nos achamos melhores do que os outros, porque somos espíritas, né? Pelo menos não deveríamos nos achar melhores do que ninguém. E essas técnicas que nós temos, dá para usar bem, né? Dá para usar bem. O mal que eu fiz no passado, pago com o bem que eu posso fazer agora. Benevolência para com todos. Servir o outro com o dom que eu tenho, eu preciso entender o outro. Daí vem a tolerância, daí vem a indulgência, portanto. Caridade também. E a paciência, que é o perdão das ofensas, para entender que fulano, cicrano, beltrano estão na evolução que lhes foi possível até agora. E que se nós estamos mais evoluídos, lá já estivemos há pouco tempo, e eles não mais estarão lá em breve. Mas o mais importante de tudo, nós precisamos entender que o remorso destruidor, acompanhado dessa, ela é muito diferente do arrependimento, dessa coisa maravilhosa que é o arrependimento,
dessa bênção que é o arrependimento, nos impulsiona para frente de uma certa forma, que nós, receosos de que esse remorso não vá embora, receosos de que esse remorso continue nos destruindo, criamos gatilhos importantíssimos toda vez que nós estamos cruzando uma barreira para repetir aquelas ações que vão me dar remorso, que vão alimentar o remorso, que vão alimentar o Fábio ruim. Então eu coloco esses gatilhos, que via de regra são dores, porque são bênçãos de Deus aos seus eleitos, que me fazem acordar, reagir, sair daquela situação e respirar normalmente novamente. É isso. Nossa oração final, que é a finalização da fluidificação da água, que já foi feita pelos mentores, agora é só a nossa parte magnética que vamos também doar no pedido que vamos fazer em pensamento, cada um de nós, para que essa água seja remédio salutar para o corpo e para o espírito. Tá bom? Vamos lá. Elevemos novamente o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados, guias espirituais, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho, muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela oportunidade do aprendizado, muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela paciência que tem para conosco. Ao Senhor Jesus, nossa gratidão eterna por não nos abandonar e sempre estar ali se esforçando para que nós consigamos evoluir, nem que seja só um passinho nessa encarnação. Muito obrigado por isso. Gostaríamos de pedir, Senhor Jesus, para finalizar então o nosso Evangelho, que não olhe nas nossas imperfeições, né? E nos utilize como instrumentos para a fluidificação da água. É a água essa que nós vamos pedir, cada um de nós, agora, para que seja um remédio salutar para o corpo e para o espírito. É isso, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos os amigos, queridos, até a próxima semana. E que assim seja. Para vocês, meus amores, um beijo enorme no coração de todos e cada um de vocês. Quarta-feira tem mais, domingo às 10 horas da manhã tem bate-papo sobre o Espiritismo ao vivo. Beijo para você que fica. Tchau, gente.